E vamos começar o programa de hoje acompanhando uma reportagem exclusiva com o ídolo Souza. O incansável jogador voltou da aposentadoria aos 41 anos e está ajudando o Muricy a liderar o campeonato alagoano. Olha, gente, ele tem 41 anos, 4 filhos, é maceioense, começou pelo CSA, mas já coleciona grandes títulos de clubes brasileiros e internacionais também, já passou pelo PSG e já pensava em se aposentar. Mas aí alguém falou: não, ainda não é a hora, você vai voltar para o campo e vai voltar com tudo. Porque eu estou falando do Souza, ele está no Muricy, atuando de forma brilhante, inclusive, e o time é líder do Campeonato Alagoano. A gente também vai falar sobre essa nova cara, sobre essa nova roupagem do clube. Não é isso mesmo, Souza? Perfeito. Tava na minha cabeça, já tinha meio que encerrado a carreira, mas aí surgiu a oportunidade e graças a Deus a gente está conseguindo de alguma forma, né, com 41 anos ainda, ajudar a equipe do Muricy a se manter na liderança. Agora, o que é que você acha dessa coisa de você estar num clube, voltar, né, para sua raiz, que é Alagoas, depois de ter passado por todos esses times? Essa tua experiência, Souza, também colabora do ponto de vista, assim, no conselho, no acompanhamento tático e técnico também? Eu acredito que sim, né? Até pela rodagem, pela bagagem que a gente tem, né? Vários títulos que a gente conquistou no longo dessa mais de 20 anos de carreira, né, nessa profissão, onde Deus me deu um privilégio de ser campeão aonde eu passei, né, e eu acredito que de alguma forma a gente tem alguma coisa ainda a contribuir com o futebol, principalmente o futebol alagoano, e a gente está mostrando isso, né, não só em palavras, mas na prática, né, porque até eu mesmo, né, não vou mentir, me surpreendi, né, eu estava mais de um ano parado e voltar a jogar, e não jogar com nome, jogando bem, né, ajudando, para mim tem sido um privilégio. Agora, com relação ao fato em si de você pensar em se aposentar, nós comentávamos aqui agora há pouco que você pensou nisso, né, não chegou a falar abertamente, mas já tinha pensado nisso, e aí de repente surge esse convite. Como é que chegou até você essa novidade, essa proposta também, Souza? Então, é uma história meio maluca no ponto de vista de algumas pessoas que não acreditam, né? Mas eu vou falar no que eu acredito. Eu tava numa igreja, num culto, e aí um homem veio até mim, até a minha pessoa, e disse: olha, Deus não quer que você pare de jogar bola. Ele vai abrir uma porta para você. Isso era uma quinta, daqui a 5 dias contando a partir de hoje. Quando foi segunda-feira, né, que dava os 5 dias, eu fui levar um amigo meu para ficar treinando no Muricy. Entrei da prefeitura, né, e ali o prefeito da cidade não deixou eu sair mais. Eu tentei ainda correr, né, da proposta dele, mas aí depois eu lembrei, né, do que eu tinha escutado na igreja, e aí acatei a ordem, né, e tá dando certo, graças a Deus. Foi uma porta que Deus me abriu e ele tem me honrado lá naquele lugar. Souza, e com relação a essa nova roupagem do Muricy, o Muricy está surpreendendo com essa liderança do Campeonato Alagoano e, detalhe, de forma invicta, inclusive já derrubou o CSA, que esteve na Série A o ano passado. Assim, como é que você analisa esse momento do clube? Um momento especial, né? É o mesmo time que fez uma Copa Alagoas muito ruim, né? Onde acho que venceu um jogo e os outros jogos acabou não jogando bem, né? E o mesmo time depois, né? Porque eu não acredito que foi com a minha chegada, entendeu? Não tem esse mérito todo. O treinador tem uma parcela muito grande de contribuição nisso, o professor Lenilson, né? Todos os jogadores que enxergaram o poder de reação que cada um teve, e eu acredito que não só para a gente, mas como para todo mundo, está sendo uma surpresa, né? Uma surpresa gostosa, né? Porque é muito bom, né? Quando você é apontado como possível time a ser rebaixado e daqui a pouco você está invicto num campeonato onde tem, dentro do estado, 3 times grandes, né? Onde nós tivemos a possibilidade de ganhar dos 3, né? Maiores de Alagoas, considerado. Então isso está sendo muito gratificante para a gente, né? E que a gente continue, né, como azarão, né,
com humildade. Eu acho que esse é o grande segredo do futebol, né? Eu brinco, né, que a única coisa que morre de véspera é o peru, né? Então, como a gente é Muricy, não é peru, a gente vai ficando caladozinho, trabalhando e colhendo os frutos. Para tu dar um passo firme, para tudo dar certo na tua vida, não tem como não ter Jesus na vida, entendeu? Foi assim que as coisas aconteceram na minha vida. Um menino que saiu ali do Vergel do Lago, do Sorulho de Capote, né? Chegar a um PSG, ser campeão na França, não tem outra explicação que não seja Deus, né? Que não seja Jesus. Então, a mensagem que eu deixo para todos é que em tudo que for fazer, coloque Deus em primeiro lugar, que eu tenho certeza absoluta que não tem como dar errado. É isso então, a gente vai ficando por aqui, encerrando esse bate-papo muito agradável com Souza, né? Desejando a ele boa sorte nesse caminho, nesse processo e acompanhando também todos os seus passos aí no futebol alagoano. E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Tudo tranquilo? Tudo firmeza? Bom, Rafa Peixe, tudo certo. O Souza dispensa a apresentação. Jogador experiente, vitorioso, campeão. E ele pode levar ao Muricy mais um campeonato alagoano. Depois de 10 anos, Muricy, que foi campeão em 2010, pode ser campeão em 2020, quem sabe? É o líder do campeonato alagoano. E é possível, viu? Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. O Muricy, como passou na matéria, foi uma campanha muito ruim na Copa Alagoas, mas está bem no campeonato alagoano e olha, tem muita possibilidade de terminar na primeira posição, né? Até porque ele enfrenta o CSE e o CEL, né? Sim. Na sequência do campeonato, é o líder, tem um ponto a mais do que o CSA e o CRB e pode naturalmente ganhar essa fase, ter uma certa vantagem e fazer com que muito provavelmente o CSA e o CRB se enfrentem na semifinal. Com relação ao Souza, é um grande jogador, o currículo dele dispensa comentário, né? E o Souza se cuida, viu, Rafa? Sim. Sempre tem, mesmo quando parou de jogar, continuou mantendo a forma física, não é de bebedeira, ele está aí dentro de campo mostrando que é possível, né? Mesmo já com 41 anos. Aliás, outros jogadores já deram essa demonstração. Exemplo do Zé Roberto. Sim, não é? sim. Cada vez mais o jogador que se cuida, muito principalmente em detrimento de outros, né? Que gosta de tomar aquela begé, o camarada acaba sobressaindo. É o que está fazendo o Souza no time do Muricy. Foi uma grande contratação, é bom para ele, né? Sim. Que é daqui, está mantendo a forma, está jogando. E naturalmente, quando encerrar a participação com o Muricy, vai enveredar aí pelo caminho da bola, ser treinador de futebol, coisa do tipo. A melhor maneira de um time do interior ser campeão, a melhor forma, o melhor caminho, é fugindo de CSA e CRB já na semifinal e só enfrentar lá na final. Você acha que o Muricy tem condições e aí também complica para o lado do Azulão e do Galo, porque eles já se enfrentariam numa semifinal? Porque hoje, se não me engano, o Muricy enfrenta, eu acho CSE. que o Coruripe ou o CSE que está na briga. Aí o Muricy já teria uma vantagem competitiva, porque venceu o CRB, venceu o CSA, venceu o Asa. É um time mais qualificado, a gente diz, do campeonato do interior. E em ocorrendo isso, não dá nem para você falar que a semifinal seria uma final antecipada, porque o Muricy, como você colocou, ganhou dos dois, né? Os dois jogos. Inclusive ganhou do CRB jogando aqui no Trapichão. Sim. Então, um detalhe, aquela história, quando o time da Liga, né? É o que parece. O Elenilson encontrou a formação ideal, deu liga pro time do Muricy e agora tá nadando abraçado aí no campeonato estadual. É uma grata surpresa, viu? E complica a vida do CRB e CSA, né? Complica pelo fato dos dois se enfrentarem na semifinal, né? Porque todo mundo acreditava que eles pudessem fazer a decisão do campeonato, mas está se encaminhando aí, né, um clássico nas semifinais. Agora vamos falar de CRB. O Galo embarcou ontem com destino a Minas Gerais. Isso porque amanhã tem duelo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O clima é de confiança. Os jogadores desceram do ônibus de forma tranquila. Depois de cumprir o dever de casa e ganhar do Céu por 2-0 pelo Campeonato Alagoano, o CRB se prepara agora para uma batalha bem mais complicada. Vencer o Cruzeiro pela Copa do Brasil. É um jogo muito importante, a gente entende que é uma competição que ela mudou de formato, né? Agora é um mata-mata de 180 minutos, a gente precisa entender que o formato mudou, mas é um momento importante. A gente trabalhou bastante para chegar nessa terceira fase, vamos pegar um clube com uma história gigantesca no futebol brasileiro e mundial,
Precisamos ter tranquilidade, focar nesse jogo e precisar trazer um bom resultado para que a gente possa definir o restante dos 180 minutos em Maceió. O jogo será na quarta-feira, mas segundo o supervisor do clube, a antecedência é uma importante aliada para o desempenho do time, que já tem local certo para treinar na casa do adversário. Nós saímos de Maceió na segunda-feira à tarde, Brasília Confins, já estamos concentrados. Hoje pela manhã foi totalmente descanso, concentração total. À tarde vamos fazer um treinamento, um local que já definimos, treinamento fechado. Após esse treinamento a gente retorna para o hotel, concentração o dia todo na quarta-feira, com os horários já definidos, alimentação, enfim, todos os detalhes programados, para que a gente possa na quarta-feira às 21h30 no Mineirão fazer uma grande partida e, se Deus quiser, conseguir um grande resultado frente à equipe do Cruzeiro. E para este confronto, João Carlos é um dos convocados. Ele acredita na vitória, mas conta com o apoio da torcida no jogo de volta, aqui no Ripelé. 2 jogos muito importantes, né? Primeiro começando com os 90 minutos lá na casa deles. A gente está bem concentrado, né? Para a gente poder ir buscar um resultado lá. Já para poder a gente tentar pelo menos sair de lá com um bom resultado para a gente poder garantir em casa, né? O apoio da torcida vai ser muito importante, né? Para a gente jogar dentro em casa, né? Com a nossa força. Então a gente espera que a torcida nos apoie, né? E vai ser muito importante para esse segundo jogo em casa. A expectativa deles é fazer uma partida equilibrada. Claudinei volta a campo depois de um descanso. Sabe da responsabilidade de enfrentar o Clube Mineiro, mas acredita na equipe e no planejamento do técnico. Eu acho que é importante, né? Porque a nossa equipe vem de bastantes jogos e nós sabemos que o desgaste físico acontece. Então, eu acho que isso é importante para a gente entrar inteiro nessa decisão. Nós sabemos das qualidades do time do Cruzeiro, mesmo sendo um time jovem, tem acontecido remontagem, né, do elenco, chegando reforços, mas nós temos que pensar em nós mesmos, né, nas nossas forças e buscar colocar o nosso jogo em prática. E se depender da motivação de Marcelo Cabo, que viajou todo empolgado com o netinho nos braços, o Galo será campeão. E no futuro, quem sabe se o Bernardo não será também, né, professor? Ele está indo visitar os avós lá em Goiânia, com a minha nora, e coincidiu de ser o mesmo voo, né? Então vai ser a primeira vez que eu vou viajar com ele. Estou muito feliz, o Bernardo já está muito alegre aí, vai torcer aí para o CRB para que a gente possa fazer um bom jogo. Mas é uma alegria muito grande, é uma motivação a mais que a gente tem no dia a dia e que a gente torce para chegar logo em casa para estar com ele. Agora um pouquinho de saudade, que ele vai ficar até o final do mês com os avós, né, materno, mas a gente vai estar sempre vendo ele pelo vídeo e isso aqui é uma inspiração, uma alegria para a nossa família. Estou tentando pensar que ele já seja médico, né, para pelo menos um da família, ou engenheiro, ou qualquer outra profissão, professor de educação física, mas que a gente tenha pelo menos um que fuja um pouquinho do segmento do futebol, mas já tiveram no DNA, né? Meu pai foi um jogador profissional, passou por mim, pelo Gabriel, pelo Pedro, provavelmente não tem muito de onde fugir, né? Emerson Júnior, um clima muito bacana no embarque do CRB, que contou com o netinho aí do Marcelo Cabo. O CRB vive um bom momento, apesar das 2 últimas derrotas na Copa do Nordeste, venceu o Céu e deu uma aliviada, a gente pode dizer assim. É porque das 3 competições que o CRB está disputando, o Campeonato Alagoano também é o vice-líder na Copa do Brasil. Vem colocando muito dinheiro no bolso, né? Vai enfrentar agora o Cruzeiro, um grande adversário, um jogo com muita repercussão. Na Copa Nordeste, a rodada foi muito ruim para o CRB, né? Sim. Porque além dele ter perdido o jogo, os concorrentes venceram as suas partidas, então deu uma desgarrada. O CRB já não depende mais dele para garantir a classificação, mas a grosso modo a temporada até agora tem sido boa para o CRB, sim. A gente fala sempre que é bom o time chegar antes, dar um treinamento, vai treinar hoje no CT do Atlético Mineiro, amanhã tem um dia todo para se preparar para esse jogo, mas o CRB está fazendo essa preparação. O time tem condições de bater o Cruzeiro? A gente falou isso ontem rapidinho, hoje com mais calma, como você analisa esse confronto, CRB, analisando mais os últimos jogos, CRB contra o Cruzeiro? Não, tem condição sim, aliás o Cruzeiro também não vai muito bem, né? Teve um clássico muito pegado contra o Atlético Mineiro, mas em se tratando de Copa do Brasil, conseguiu passar nos pênaltis contra o Boa Esporte. Então, o Cruzeiro, ele é favorito para o jogo, né? Sobretudo até pela questão do mando de campo, mas eu falo com relação a peças individuais e pelo que, de proposta que o CRB leva para o jogo. Mas favoritismo é uma coisa, dentro de campo é outra história, né? O CRB, respondendo a sua pergunta, tem condição sim, não só de fazer um bom jogo amanhã,
como garantir a classificação à próxima fase. E falando de elenco, eu vi no seu Instagram lá um stories, você dizendo que o Vitor Souza vai ser o titular para esse jogo. O Edson Marden perdeu a posição? Perdeu a posição. O goleiro titular será o Vitor Souza amanhã. Você acha que é justo essa troca? Olha, você recordar, antes de começar a temporada para o CRB, eu já dizia que eu preferia o Vitor Souza. Acho ele mais goleiro que o Edson Marden. Mas eu entendo também que ele começou, não é que ele tenha começado mal, começou o CRB tomando muitos gols, né? Aí você fica com aquele estigma Foram 3 gols em 2 jogos. de chama-gol, né? Por isso que o Edson Marden voltou, mas sobretudo contra o Náutico, o Marden não foi bem. Sim. Né? Então o Vitor Souza ganha novamente a condição de titular. E vamos ver nossa enquete no @TV.VerdeOficial falando do CRB. Emerson, o Xandão mereceu não ser relacionado para o jogo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Verdadeiro 50%, falso 50%, você quem desempata. E aí? Olha, veja bem, viu, Rafa, essa situação é muito delicada. Na verdade, o jogador ele não só não foi relacionado, ele está afastado. Né? Ele não gostou de não ter sido relacionado, na verdade. A opção foi no jogo contra o Céu, né? Porque aí o Marcelo Cabo passou a informação, a dupla titular será o Páscoa e o Gum já será a dupla da quarta-feira contra o Cruzeiro. E aí ele não gostou, foi afastado do grupo. Confesso que não sei nem se ele vai permanecer, isso aí é uma situação que vai ser resolvida. Será que tá de saída quando mesmo? o grupo voltar, tem possibilidade para isso. Mas eu particularmente acho que ele tem condição, tem vaga no time, inclusive como titular. Também Por acho. um único momento. Eu sempre prefiro ter um zagueiro destro e um zagueiro canhoto. E nessa atual conjuntura, ele é o único zagueiro canhoto que tem um CRB. E um outro detalhe, para mim ele é muito mais jogador que o Thalisson Kelvin. Mas muito mais jogador que ele. Né? Então, por conta desses ingredientes, acho que ele deveria ter sido relacionado. Mas essa é uma decisão muito particular, né? Porque isso envolve, inclusive, treinamento. Sim. E aí o treinador tem muito mais condição para definir uma situação como essa. Ele foi afastado porque ele não gostou. A inquietação do jogador estar com reserva, eu acho até interessante, mas tem um certo limite, né? Você não pode ultrapassar esse limite. E pela decisão, ao que parece, o Xandão deve ter ultrapassado. E só para deixar claro para o torcedor, na lista de relacionados, o técnico Marcelo Cabo relacionou apenas 3 zagueiros, o Everton Páscoa, o Gum e o Thalisson Kelvin, deixando o Xandão de fora, por isso, essa reclamação do zagueiro. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar e analisar com mais calma a eliminação do CSA na Copa do Nordeste. Não sai daí.